Olá, minha gente, estamos novamente com o programa Eu e Você e com a participação sempre do deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, mas hoje eu tenho uma surpresinha aí para o Gerson. Nós hoje traremos alguns assuntos que consideramos importantes, um deles é o caso da presidente Dilma passar a coordenação política com o Congresso para o vice-presidente Michel Temer. Para alguns foi uma renúncia branca da presidente. E dando continuidade ao assunto, parece que a oposição aí, capitaneada pelo senador Aécio Neves, está querendo o impeachment da presidente. Falaremos também sobre a morte do grande jurista, do grande orador, Paulo Brossat, que foi ministro da Justiça, ministro do STF e senador. Bom, Gerson, mas eu disse que preparei uma surpresinha para você. Você tinha me contado da emoção quando foi homenageado pelos seus colegas na Assembleia Legislativa. Não sabia você que eu fui até lá e peguei o vídeo para que o Pedro, você mesmo e os nossos telespectadores pudessem assistir a esta homenagem tão importante e que levou boa parte dos seus colegas deputados, inclusive o presidente, a se manifestarem sobre os seus 90 aninhos. Olha, primeiro vamos fazer uma saudação ao nosso aniversariante, que completou 22 anos, com a experiência de 90 anos, nosso colega deputado Gerson Berger. Senhor presidente, eu queria parabenizar, de fato, o maior decano que o parlamento fluminense já teve, que é o deputado Gerson Berger. Jamais essa casa teve um parlamentar nessa faixa etária em plena atividade. Senhor presidente, eu convivi aqui há alguns anos com o grande Pedro Fernandes, tive essa alegria. E também estou tendo a alegria de conviver com o nosso Gerson Berger. Eu todo dia, assim como fazia com o Pedro Fernandes, eu dou um beijo no Gerson Berger. Todo dia. Hoje dei dois, um pelo de sempre e outro pelo aniversário. Parabéns, companheiro. É uma alegria muito grande poder estar comemorando com essa personalidade tão importante da política do nosso estado, que tem toda a sua história, mais de 50 anos de vida pública, e a gente fica muito feliz de poder não só tê-lo, mas com toda a lucidez, com toda a experiência, com todo o valor que agrega a esse parlamento. Então, que Vossa Excelência fique pelo menos mais uns 8 mandatos conosco aqui, porque esse Estado tem muito a ganhar com a presença de Vossa Excelência. Parabéns. Então já vou aproveitar a facilidade do cargo para parabenizar o Gerson Berger. É uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande, um respeito ainda maior, muitos anos de vida ainda, e nós estaremos sempre aqui para te cumprimentar, fazer como eu, como o Paulo Ramos, que todos os dias, ao chegarmos aqui, damos um beijo em você respeitosamente. Parabéns, Gerson Berger. Gerson Berger está completando 90 anos hoje. Eu acho que merece de todos nós aqui uma saudação muito especial. Esse parlamento é uma alegria para todos nós, né? É uma oportunidade maravilhosa. Deus possa estar abençoando imensamente a sua vida, deputado Gerson Berger. Lindo e muito emocionante, mas eu também não poderia deixar de registrar os mais de 500 e-mails que você recebeu, telegramas, inclusive do presidente da Câmara Federal. Emocionado? Eu quero te agradecer por essa gentileza, minha gente. Muito obrigado. Vou ver se volto para trás, ficar mais jovem. Quem sabe faço uma nova festa dos 90 anos. Não, você agora vai fazer uma festa, vai ser dos 100 anos. Mais rejuvenescido ainda e tenho certeza que vai chegar aos 120. Eu estou indo para trás, você está indo para frente? Você tem que querer ir sempre para frente, nunca para trás. Minha querida, muito obrigado. Minha gente, muito obrigado. De nada, você merece, Gerson, e ainda sob essa emoção do seu aniversário, nós vamos passar por um assunto triste.
No domingo passado, o Brasil perdeu uma grande personalidade jurídica, o ex-ministro da Justiça, Paulo Brossat, homem de caráter ímpar, admirado por seu grande saber jurídico e poder de oratória também. Brossat foi, além de ministro da Justiça no governo Sarney, ministro do STF e senador, sendo pelo MDB, o antigo MDB, um dos principais líderes da oposição contra a ditadura militar. Você, Gerson, teve a oportunidade de conhecer o brilhantismo do ministro Paulo Brossat, quando convidou, e ele aceitou lá em 1988, para proferir uma palestra sobre antissemitismo no Hotel Otton, em Copacabana. À época, ele era ministro da Justiça. Brossat escolheu como tema o caso Dreyfus, que mobilizou por muitos anos a França e que foi a famosa história do oficial de artilharia Alfred Dreyfus, judeu, acusado e julgado por alta traição, mas que na verdade havia sido um ato de perseguição e antissemitismo praticado pelo Estado-Maior francês, que falsamente acusou o oficial de espionagem para os alemães. Inesquecível aquela noite no Otton, com o salão repleto e a vibrante palestra de Paulo Brossat, convidado por você, como já disse, para falar sobre antissemitismo. Gostaria que você, Gerson, nos lembrasse e trouxesse para nós o que foi aquela inesquecível noite. Muito bem, Tereza. Gostei. Quero relembrar que o antigo ministro da Justiça, Paulo Brossat, veio de Brasília para a palestra em avião comercial e fez questão de pagar a sua estadia no hotel. Como você já disse, Brossat era dono de uma oratória brilhante, provocando o mais profundo silêncio na plateia ao relatar o caso Dreyfus, o caso de um oficial francês judeu que foi acusado de traição e condenado à prisão perpétua em 1894 na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Não fosse o grande escritor Émile Zola, Dreyfus lá morreria. No entanto, Zola, que tinha como princípio fundamental a verdade, escreveu uma carta ao presidente da França, Félix Faure, intitulado J'accuse, Eu Acuso, que foi também publicado no jornal francês L'Aurore, levando ao inflamado debate público. Zola, em sua carta, defendia de forma veemente Dreyfus, mostrando fatos que comprovaram a sua inocência e considerando-o vítima de uma trama política antissemita. Por esta posição, Zola foi processado por difamação e condenado a 1 ano de prisão e multa de 3.000 francos, levando-o a refugiar-se na Inglaterra e só voltando à França quando não havia mais risco de ser preso. Apaixonado pela verdade e pelo caso, continuou escrevendo artigos sobre Dreyfus e a certeza de sua inocência, levando por fim à absolvição e reabilitação de Alfred Dreyfus, com a constatação de que as acusações contra ele nada mais eram do que mais um caso covarde de antissemitismo, desta vez praticado pelo Estado-Maior francês. Infelizmente, Zola não teve a alegria de ver esta sua vitória, a vitória da verdade. Morreu em setembro de 1902 e Dreyfus só foi considerado inocente e reabilitado
em 1906. Na verdade, Gerson, o caso Dreyfus teve uma importância muito grande para os judeus da diáspora. Ali se iniciou o movimento pela conquista do lar judaico, ou seja, o sionismo, liderado pelo jornalista Theodor Herzl, considerado mais tarde o pai do sionismo. Ao ouvir você relatar o caso Dreyfus, de imediato me veio à memória a situação cruel de antissemitismo que vive a França nos dias de hoje e a constatação de que aquele país, em matéria de preconceito aos judeus, é reincidente por algumas vezes, inclusive como colaborador do nazismo, apontando, entregando a esse regime assassino milhares de judeus na França que eram enviados para campos de concentração. Ainda bem que a luta e movimento iniciados por Theodor Herzl vingou e os judeus hoje têm o Estado de Israel, onde podem se abrigar e fugir do antissemitismo, como aqueles que vivem hoje na França. Os franceses judeus estão imigrando em massa para Israel. Em 2014 foram 7 mil e em 2015 este número deve dobrar. Uma pena, Gerson e Pedro, que cidadãos que construíram e criaram suas raízes na França sejam obrigados a sair de sua pátria vítimas da perseguição e do antissemitismo. Não é um absurdo, Pedro? Sem dúvida, é um absurdo total. Qualquer perseguição, seja de ordem religiosa, seja de ordem política, sob o ângulo racial, é uma coisa odienta, que deve ser expelida do comportamento humano. É incrível, não se compreende que tenha esse preconceito resistido há séculos. O caso do Zola, por exemplo, foi marcante na história da França, porque a carta que ele escreveu ao presidente da República, depois ele prolongou e transformou numa das suas obras literárias mais importantes, que é o Acuso. Eu Acuso. Ficou ao mesmo nível do A Besta Humana, do Germinal, do Ventre de Paris, obras literárias que se eternizaram no tempo e na memória da arte. Sem dúvida alguma, Zola foi vitorioso no processo que participou, absolvendo finalmente e reabilitando Dreyfus, mas não pôde ver a sua vitória porque morreu antes. Coisas do destino. Bom, minha gente, Pedro e Gerson, vamos passar para a política nacional e falar sobre o novo articulador do governo com o Congresso, o vice-presidente da República, Michel Temer, que aceitou o convite da presidente Dilma Rousseff para essa função. Claro que a presidente somente recorreu ao Temer após ter a certeza de que havia chegado ao fundo do poço político e que Temer, presidente do PMDB, era a melhor opção para lidar com os presidentes do Congresso, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, que vem impondo derrotas seguidas ao governo. Temer tem bagagem. Foi presidente da Câmara por 3 vezes, dizem que ele é cerimonioso e bastante discreto, embora não viva um grande momento de prestígio no PMDB. Isto se deve principalmente ao isolamento a que foi submetido pela presidente Dilma nos últimos 3 anos. Afinal, ele era o vice-presidente da República e presidente do PMDB. No entanto, ao ser procurado por seus companheiros de partido que reclamavam da postura fechada do governo, da presidente Dilma, era obrigado a admitir que não tinha acesso a presidente e que tampouco dava solução a seus próprios problemas. Diante do caos político em que se encontra o governo, dizem que a presidente Dilma admitiu que errou em sua conturbada relação com o PMDB, chegando a dizer, segundo a imprensa, que foi levada a erro político ao tentar isolar o partido. Acho que Dilma referia-se aqui ao fato de, no final do ano passado, ter alimentado a ideia do PT e de Gilberto Kassab, do PSDB, que criaram um novo partido para reduzir o poder do PMDB. O partido foi ou está para ser criado, o PL,
Entretanto, a presidente Dilma, com razão, concluiu que sem o PMDB o país ficaria ingovernável. Daí o apelo a Michel Temer para que fosse o articulador político. Dizem que esta sugestão, Gerson e Pedro, partiu do ex-presidente Lula, que gosta muito do Temer, e mostrou a Dilma que ela não tinha outra saída. Eu gostaria muito de ouvir a posição de vocês dois sobre a decisão da presidente Dilma. A presidente Dilma achou que não tinha outra solução. No entanto, a nomeação do Temer pode vir a trazer problemas sérios para ela. Afinal, Temer é sua última alternativa. Mas não podemos esquecer que, se não der certo, vai ficar mais difícil ainda para a presidente, considerando que Michel Temer é o vice-presidente da República e indemissível por lei. Ela já tem outro ministro indemissível, Joaquim Levy, em que aposta todas as suas fichas. Após aceitar o convite da presidente Dilma, Temer disse que iria procurar o presidente Lula, com o qual já se reuniu em São Paulo, e também iria conversar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas acho que o PT não deixará. Olha, Gerson, pessoalmente, eu não sei se a presidente Dilma, ao convidar Temer, resolveu o seu problema político, como você já colocou muito bem. Me atrevo a dizer que não. Apesar do PMDB ter 6 ministérios e agora ser o dono político dos rumos do governo, para alguns PMDBistas, o partido está embarcando num governo liquidado, xingado nas ruas, onde a presidente tem apenas 13% de aprovação. Afinal, o PMDB não precisa se desgastar, já tem o poder, ou seja, a presidência do Senado e da Câmara Federal. Arrisco ainda dizer que a presidente Dilma pode estar fazendo uma jogada de mestra, oferece a grande fatia do bolo a Temer e, se não der certo, ganhou tempo e aparecerá como a salvadora da pátria. O tempo dirá. Vamos aguardar, não é isso, Pedro? Olha, eu acho que é uma jogada difícil esta, até porque articular politicamente é a missão que deve caber ao próprio presidente da República, no caso, a própria presidente da República. Porque o poder, isso me disse um dia, eu era repórter do Correio da Manhã, me disse o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o poder não se divide e é preciso que a articulação política em torno dele, o poder, se baseie num denominador comum no qual se encaixem as correntes partidárias que apoiam o executivo. Agora, o apoio ao executivo não pode ser reduzido a nomeação deste para aquele cargo, daquele outro para outro posto. É preciso que haja articulação política em torno de pontos concretos da administração pública de interesse popular, porque sem o calor das ruas, nenhuma articulação funciona. Pelo contrário, o calor das ruas mostrou que o rumo da presidente Dilma estava precário, e está precário. E é preciso que ela reformule a sua proposta de governo. Enquanto não fizer isso, nenhuma articulação obterá êxito. Esta é a minha opinião. É isso, Pedro. O calor das ruas está aí. E mesmo que as manifestações de domingo passado tenha sido em número mais reduzido de pessoas para manifestar sua insatisfação contra o governo Dilma do PT, e especialmente a corrupção, deixam claro que a população quer respostas. Infelizmente, o que chega até nós é o aumento da inflação, bem diferente daquele que é divulgado oficialmente pelo governo, o desemprego, que de forma abrupta bate à porta do trabalhador, pulando de 5% para mais de 7%. Fica claro que a presidente Dilma vive um momento de extremo desgaste, com uma aprovação de governo de apenas 13% e 63% da população
a favor de seu impeachment. O PSDB, capitaneado pelo senador Aécio Neves, resolve finalmente caminhar nessa direção, agregando consigo a oposição. Aécio, em reunião com os movimentos que foram às ruas no último domingo, mesmo ele próprio não tendo participado, nos dá a impressão que eles o estimularam a tomar esta decisão, além de ter consultado a bancada, claro, dos deputados de seu partido PSDB, que unanimemente foram favoráveis. Gerson e Pedro, como veem esta decisão do PSDB, que, claro, vai ter resposta? O ex-presidente Lula, no mesmo dia, à noite, convocou sindicalistas metalúrgicos a defenderem a presidente Dilma num eventual processo de impeachment. E aí, Gerson? Tereza, não sei se este é o caminho certo. De qualquer maneira, Aécio tomou coragem e saiu de cima do muro. O que realmente gostei no Aécio foi o fato dele ter descartado a possibilidade do encontro do vice-presidente da República, Michel Temer, agora também articulador político do governo, com o ex-presidente Fernando Henrique, como havia sido anunciado por Temer. Acho, como Aécio, que Fernando Henrique Cardoso não tem nada a ver com esse governo. Seu partido está na oposição, numa situação de enfrentamento, não havendo qualquer razão para esse encontro. Nós e toda a sociedade brasileira sabemos que a presidente Dilma cometeu um verdadeiro estelionato eleitoral, ocultou a crise econômica, o real problema da Petrobras e parece que também o uso irregular dos Correios em sua campanha eleitoral. Mas aí, ao impeachment, seria muito complicado. O presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, por sua vez, reafirmou na terça-feira que tende a negar qualquer abertura de impeachment contra Dilma. O grande problema da presidente não está apenas nos problemas citados e que a envolvem, mas especialmente no projeto de permanência do PT no poder. O encontro de Michel Temer com Fernando Henrique Cardoso estaria no rol dos fatos absurdos da política. Nada a aproximar o ex-presidente da República com o atual vice e coordenador político do governo Dilma Rousseff. Não interessa a ninguém, nem tem nenhuma perspectiva de avanço político favorável ao governo. Tempo perdido. Quanto à iniciativa de impeachment da presidente, pessoalmente sou contra, mas não acredito também na viabilidade de tal proposta. São necessários 2/3. Uma iniciativa dessas esbarraria na realidade política do país e terminaria ainda deixando a oposição mal, tendo a sua iniciativa rejeitada e o governo fortalecido. Não é o caso. Pois é, o comprometimento do PT, agora, com a prisão do João Vacari, tesoureiro do partido, está mais do que comprovado. Inclusive, na campanha da presidente Dilma, ele também foi o tesoureiro. Com isto, fica cada vez mais difícil dissociá-la do escândalo da Petrobras. Você não acha, Gerson? Tereza, aconteceu o que nós há longo tempo temos falado aqui no programa. Coube ao extraordinário juiz Sérgio Moro decretar a prisão de Vacari, que todos sabíamos, a imprensa publicava, estava envolvido no escândalo revelado pela Operação Lava Jato
e estou convencido disso. Você não está, Pedro? Gerson, eu estou absolutamente convencido, você tem toda a razão, e acho até que a prisão de Vacari faz explodir a linha de defesa que ainda restava ao PT, mas não só ao PT, aos corruptores, corruptos, intermediários, doleiros, de tentar apresentar sua inocência. Vacari é o personagem do Hitchcock, é o homem que sabia demais, o centro nervoso da corrupção. Isso ficou claro até no depoimento que ele deu à CPI da Petrobras. Não, Pedro, ele falou. As perguntas dos deputados foram muito mais importantes do que as respostas de Vacari. Vacari terminou acusando a si mesmo, tentando se inocentar absurdamente, com teses inexplicáveis. Um homem que morava em São Paulo, sair de São Paulo, vir se encontrar no Rio com o Alberto Youssef, sem conhecê-lo. Isso não é... Ninguém pode acreditar em tal história. Ele, em vez de se defender, ele acusou a si próprio. Foi um desastre para ele, foi um sucesso para a investigação da Operação Lava Jato. Olha, Gerson e Pedro, é tanto escândalo todos os dias que a gente já fica esperando qual será o próximo. Lamentável a situação que vive o nosso país hoje, de corrupção, de tanta sujeira que a gente fica arrepiado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, para tristeza nossa, porque eu ia cobrar mais uma historinha de você, Gerson. Embora você já tenha contado brilhantemente o caso Dreyfus, que é uma história real, mas que nos prende a atenção, talvez até por isso. Mas tenha certeza que no próximo sábado você vai ter que contar uma historinha bem legal, daquelas que você sempre costuma contar. Paciência, Tereza. Depois vou contar a história da paciência também. Muito bom. Minha gente querida, como eu disse, o programa acabou. Obrigada pela participação, por terem ficado conosco até essa hora da noite. Tenham um ótimo descanso, uma semana maravilhosa e vamos nos encontrar no próximo sábado, às 11h30 da noite aqui na CNT. Até lá.